Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que acompanha o podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde e você está aqui também com a Dani Dutra. Tudo bom, Dani? Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Tudo bom, meninos? Tudo tranquilo. E de Miguel, tudo bom? Fala, pessoal. Decidi que agora eu tenho a meta de cada dia fazer que nem a Dani, só que numa língua diferente. Então, vou começar com o português. Bom dia, boa noite, boa tarde. E o Felipe Wasserman, tudo bom, Fê? Eu tenho que falar bom dia, boa tarde, boa noite também. Agora virar a entrada do programa. Com essa prosódia, né? E hoje a gente vai conversar sobre um assunto um pouco mais leve do que o nosso último episódio, para fazer um contraponto, dar uma respirada. E é uma questão que está muito presente na vida de muitas pessoas neurodivergentes, que é a questão das nossas coleções, o nosso colecionismo, que está intricado intimamente com os nossos interesses especiais. Então isso é uma coisa que se manifesta desde muito cedo nas nossas vidas. E provavelmente aqui a gente vai ouvir histórias bastante curiosas do que a gente vem colecionando desde que a gente é pequeno até agora, essas etapas da vida, como mudou, o que mudou, o que a gente coleciona, qual o sentido disso nas nossas vidas. E aí eu queria começar falando, eu fiz uma lista aqui antes da gente começar a gravar o nosso episódio, e eu enumerei pelo menos 25 coleções. Não vou falar de todas elas porque vão ser muitas coisas, mas eu mesmo fiquei surpreso. Eu lembro da minha primeira coleção, assim, com mais clareza, foi uma que eu ganhei do meu pai de presente, de selos. Meu pai também coleciona selos, né? Perguntem se meu pai é fenótipo ampliado autista também, né? E eu lembro que eu fiz isso com super esmero e cataloguei e tal. E tenho a minha coleção exatamente como eu cataloguei com 8 anos de idade. Até hoje eu não mexi mais nela. É muito engraçado de ver isso. Será que seu pai tem interesse em comprar minha coleção de selos? A gente pode conversar depois sobre. E isso foi evoluindo na vida, tal. Então eu colecionei desde, assim, embalagem de chiclete quando era criança, passando por soldadinho de chumbo, coleção de Magic the Gathering. Acho que tem muita gente que jogou isso, que é da minha geração, ou joga ainda hoje. Coleção de pedra, de folha, de fóssil, de entrada de show, de espetáculo de dança e música. Zilhões de coisas, pessoal. Isso daí é impressionante, assim. E acho que ao longo da minha vida eu fui percebendo que eu ia guardando essas coisas um pouco para ter um rastro, né? Uma espécie de registro das coisas que eu passava, dos meus interesses em tais épocas e tal. E não necessariamente esses interesses foram abandonados. Alguns foram deixados de lado, outros foram retomados depois de mais velho, numa espécie de movimento em espiral, assim, que eu podia voltar àquela temática e tal. E teve uma situação muito interessante nesse ano. Acho que eu já contei isso aqui em outros episódios, mas na virada desse ano eu resolvi reorganizar todas as coisas que eu tinha. Umas delas foram as minhas coleções que estavam todas guardadas em caixas, escondidas e tal. E aí poder colocar isso à mostra, ao alcance dos olhos, me ajudou muito a primeiro entender minha biografia, entender meu percurso. Então eu distribuí pela minha casa toda, que hoje parece um museu, tá super curioso, cheio de caixinhas de acrílico com as minhas peças dentro e tal. E acho que a gente vai falar mais sobre isso ao longo do episódio. Mas eu vi que isso, para além de ser um aspecto que nos caracteriza, as pessoas falam, você tem tendência a colecionismo, isso faz parte do autismo. Para mim tem um sentido muito íntimo, muito profundo, de conexão também com quem eu fui lá atrás, quando eu olhava essas coleções. Eu lembro do prazer que eu tinha de guardar e encontrar aquele chiclete que eu não tinha embalagem tal, ou de repente, pegar uma pedrinha numa viagem que eu olhava para ela e falava, puxa, isso aqui vai entrar na minha coleção porque essa pedrinha faz sentido para mim. E geralmente tem a ver também as minhas coleções com o meu prazer por reconhecer padrões. E aí eu vou aglomerando as coisas e aglutinando de acordo com as repetições que eu vou vendo naquilo. Então, por exemplo, coleção de folhas, coleção de mandalas de Metatron, por exemplo, que eu faço coleção também. Tem uma série de coisas assim que vão sendo um apelo para mim. Então, acho que a gente vai poder falar mais ainda hoje sobre elas, mas eu queria passar a bola aqui para você, Felipe. Legal você falar essas coisas. Eu tava pensando até nas definições de coleção, nessa coisa assim, porque eu tenho um monte de coleção também. É legal entrar nesse grupo da galera das coleções. E aí eu separo o que eu defino meio como coleção ou não, né? Tipo assim, a minha mulher chama de tralha as coisas que eu tenho, que é tudo muito antigo. Então, tipo, bonecos antigos, câmeras antigas, livros antigos, vinil e tudo. E aí, tipo, as pessoas me reconhecem.
as pessoas me reconhecem, às vezes, como, se você tiver uma tralha em casa, manda pra mim. Teve uma vez que uma mãe de uma amiga veio com um rádio antigo e falou, Felipe, achei esse rádio lá em casa, acho que você quer, tá até ali. Então, tipo assim, mas é engraçado que eu acho que as minhas coleções remetem a uma fase da infância, assim, nostálgica de infância, assim, sabe? Tipo, tem um quê. E algumas coisas, elas nem necessariamente eram da infância, mas por algum modo busca essa coisa de nostalgia. O que é engraçado é que, por exemplo, eu gosto, quando eu viajo, eu sempre compro obra de arte, ou quadro, ou coisas, não é nem questão de preço, é questão de, quando eu vejo alguma coisa eu gosto, eu acho que aquilo me remete ao local. Mas eu não interpreto isso como coleção. Eu não me interpreto como colecionador de arte. É mais a obra de arte que eu acho legal tem em casa. Eu nunca olhei elas como coleção, sabe? Então eu não sei se tem o simbolismo, ou tipo assim, por exemplo, eu tenho um jardim com um monte de flores, assim, plantas aqui na minha varanda. Mas como não é uma coisa que eu fico trazendo novas ou todas, assim, um jardim que foi montado e assim, eu só olho lá, eu também não interpreto como coleção. Como eu sei que o Alê tem coleção de plantas e interpreta como coleção. Então é engraçado que mesmo os itens podem ser definidos como coleção de uma pessoa para outra, assim, aí eu fico olhando. Mas assim, acho que eu mais gosto de ter coleção de Coca-Cola, já tive de lata, já tive de um monte de coisa. E é engraçado ficar analisando até essa profundidade do que é coleção ou não. O que consideramos, pelo menos. Fê, quando você falou disso, eu fiquei pensando na distinção entre coleção e acúmulo. E aí também é uma outra coisa, né? Coisas que nós vamos acumulando ao longo da vida, mas que depois de alguns anos ou algumas décadas, né? A gente já pode falar de décadas no nosso caso, que você vê que tem uma tendência, uma linha seguindo. Quando você olha depois de 30 anos, que você está guardando objetos de viagem, no fim, isso virou uma coleção, né? Como não? Assim, não com a intenção do tipo, vou colecionar obras específicas que tenham essa temática, mas depois de um tempo você vê que tem um movimento que te encaminhou para aquilo. Eu chamo isso de coleção. Não sei se você chama isso de acúmulo ou coleção. Mas eu sei. Eu nem chamo de acúmulo. É que eu acho que como eu guardo, eu penso muito mais na casa como onde vou organizar do que no ambiente onde eu estou colecionando as coisas. Acho que tem até essa questão de local da coleção, assim, se é jogado... Por exemplo, ninguém faz... Eu faço coleção de camas porque eu tenho uma em cada quarto. Não é, porque tipo, não é... Ela tem um simbolismo muito mais arquitetônico do que... Eu acho que ela pode se tornar, mas hoje eu nunca vi ainda não vi desse jeito. Pensei que tivesse... que susto, pensei que tivesse travado, gente. Um pequeno silêncio que vai ser editado. É porque meio que travou. Sabe que... Vocês sabem que eu tava olhando, enfim, pensando nas coleções, comecei a anotar umas coisas aqui que eu colecionava de pequena. E falando de pequeno, assim, eu percebi que tudo que eu colecionava era pequeno. Porque eu lembrei de coleção de Playmobil, de coleção de Fofolete. Estão vendo, né? Tudo pequeno. Fofolete. Selo, bingolão. Não sei se todo mundo conhece aqui que era bingolão. Era um negócio que vinha na tampa de Coca-Cola. Dos produtos aquela da Coca-Cola. Borrachinha que você tirava. Aquela borrachinha. Nossa. E tinha personagens da Disney. Nossa, adorava aquilo. Mas também era pequena. Imã de geladeira, pequeno. Pedra também, pequeno. Então não sei o que a gente pode dizer de tudo isso. Muitas coleções. Mas, assim, eu não tenho mais nada. Engraçado, eu acho que a gente vai chegar num momento aí de falar de interesses especiais. Eu acho que eu tenho interesses especiais que mudam muito facilmente e não tenho mais essas coleções. Mas eu tive uma loja chamada Coleção Particular. Eu escolhi dar esse nome para a loja porque eu queria ter um portfólio de produtos que fossem colecionáveis. Então, isso também já foi pensando nisso. Não era só artistas novos, designers novos e tal, que eram para as pessoas, e itens como bolsas ou coisas de papelaria ou coisas, souvenirs, assim, como se fosse uma loja de museu que fosse para as pessoas colecionarem. Eu acho que tem um histórico, então, com essa questão de colecionar que está super associada a gente, mas no meu caso eu vejo muito mais assim, meio fluido quase. Mas você diz assim, em épocas que são mais intensos, esses comportamentos de colecionar, e outras que você pode passar muito tempo sem fazer nada disso. Exato, porque eu falo que eu não coleciono, eu cismo. Entendeu? Então eu cismo com determinada coisa, eu pego
enfim, pego um monte de coisa daquela, compro um monte de coisa daquela, tal, durante um determinado tempo. Depois eu acho outro interesse e largo mão daquelas coisas. E fica ali um tempo realmente, mas depois, assim, eu não tenho tanto apego. Eu acho que a dos selos é capaz de eu ter ainda. E a gente pode vender também pro pai do Alê. Nossa, Dani, bora fazer. E a minha coleção de Magic the Gathering, pra quem eu vendo? Nossa, pra mim, eu adoro Magic. Mas. Gente, não é por nada, mas eu não sei o que é isso. É um jogo de carta, Dani. Tipo, já ouviu falar de Yu-Gi-Oh? Pokémon. Também não. Pokémon. Não, mas esse é precursor. Pokémon, sim. Você tá no papel de um mago que você tem umas cartas que tem poderes, criaturas, e você vai usando essas cartas pra atacar os outros e os outros usam pra se defender e vice-versa. É um jogo de baralho que você tem personagens mitológicos. Mas é Pokémon é fácil. Mas dá pra colecionar isso? Como Sim, é que tem as cartas isso? raras, tem tipo as cartas raras que nunca saem. Tipo um álbum de figurinha, só que em formato de jogo. Só que elas têm poderes, né? Elas têm poderes. Essa é a questão. Não, posso só falar mais uma coisa, gente? Claro. E as coisas mini crack, garrafinha de Coca-Cola. Que eu acabei isso? de voltar de um evento da Coca-Cola, não queria fazer esse merchan aqui, mas eles realmente fizeram muitas coleções, né? Que na minha infância. Tinha os mini engradadinhos lá, super muito, fofinhos. as garrafinhas, depois mini crack, aqueles cabeçudinhos. Tinha o bingolão, né, que era antigo, e tinha o ioiô. Ioiô foi incrível, foi uma fase incrível. Sim. Vocês não pegaram o ioiô? Eu comprei um ioiô da Coca-Cola numa loja de antiguidade, porque eu tive minha época que eu fui fissurado por ioiô. E eu, achava aquela coisa mais descolada do mundo, né? Eu ficava com meu ioiô ali, não mexe comigo, que eu jogo meu ioiô em você, não sei o quê. E aí, esse ioiô da Coca era o melhor, cara. Eu comprei ele deslizava que era uma beleza. Mas gente. É interessante que essa coisa da coleção, como algumas marcas, pelo menos pra mim, foram importantes. A minha primeira coleção que eu tenho lembrança, assim, é dos Pokémons do Guaraná. Que vinha no Caçulinha, no Guaraná Caçulinha, vinham mini Pokémons. Eu lembro o dia que eu perdi essa coleção. Isso foi devastador. Cara, que... Meltdown total. A vida perdeu sentido. Eu era uma criança, eu tava indo pra Fortaleza com a minha família e eu esqueci o negócio no avião. Nossa, meu coração foi partido. Lo siento. Foi tenso. Mas assim, até já aproveitando e puxando o próximo bloco, uma coisa que é muito interessante da questão de coleção é que se a gente pega essa palavra e entende ela como sistematização, já começa a conversar mais com o que a gente tem como neurodivergência. Por quê? O que a gente tem de hoje é que nós fazemos conexões que fogem da média, porque a gente tem uma massa, eu vou chamar de massa rosa. Massa branca. A massa branca. A massa das conexões, exatamente. Que é a massa das conexões, que ela gera conexões diferentes. Então, a gente gera apegos e sistematizações diferente da média. E essa diferença pode ser tanto em volume, né, que seria uma coisa quantitativa, quanto em profundidade do elo, seria uma coisa qualitativa, né? Então, nesse sentido, vou falar rapidamente aqui, passar para os blocos, coleções minhas, tá? Pokémon, selo, galera, eu tô falando, porque se alguém tiver aí e quiser comprar, fala comigo, tô on no rolê. Mas só por muito dinheiro, porque pouco dinheiro ele não quer. Pouco dinheiro eu não quero. Ô Dani, mas você que trouxe essa coisa dos interesses especiais, como você vê a diferença entre coleções e interesses especiais e como você viu isso se desenvolvendo ao longo da sua vida? Você viu alguma coleção se transmutando no interesse especial? Acho que tem a questão, por exemplo, artística, que você se interessar por coisas assim muito que foram criadas, muito criativas e tal. Acho que isso se transformou num gosto meu pela arte, que eu não posso dizer que eu sou uma colecionadora, né? Eu gosto muito, tem algumas coisas, mas eu não sou uma colecionadora de arte, até gostaria, na verdade. Mas me falta tempo, né, gente? Eu gosto muito. E os interesses especiais, eu tenho... É que eu falei antes, né? Eu cismo com certas coisas. Não sei se dá para chegar a colecionar, mas quando eu me interesso por uma coisa, eu pesquiso muito sobre aquela coisa.
E aí parece que eu fico, enfim, assim, interessada em tudo. Se eu pegar assim, agora eu tô meio interessada numa série. Aí eu vou ver a história da série, se a história é verídica, onde que se passa, quais são as histórias dos atores, o que os atores já fizeram, se a série foi baseada em alguma outra coisa, enfim, vai ter uma continuação, se o cara foi inspirado não sei aonde. Então, assim, tem muitas coisas que, assim, eu vou muito a fundo em coisas que as pessoas passam trivialmente. Acho que essa é a grande diferença, porque não é que eu precisaria saber, ou é de grande importância para a humanidade. É muito assim, é um interesse, é quase uma curiosidade minha. Mas Dani, a sua biblioteca de um certo... Perdão, eu achei que você tivesse... Eu ia perguntar se a sua biblioteca testemunha isso, essa fase desses interesses. No fim das contas, tem coleções de livros, por exemplo, que indicam esse percurso que você fez. Ou páginas de busca na internet. Sim, acho que meu guarda-roupa mais, talvez. O meu guarda-roupa persegue mais esses interesses. O guarda-roupa, as coisas assim, eu tenho interesse, às vezes eu tenho interesse em determinadas marcas, né? Eu lembro, tem uma história muito engraçada, que uma época eu cismei com aquela marca inglesa que chama Lush. Uhum. Acho que é inglesa, né? Porque às vezes cosméticos eu falo que é holandesa. Exatamente. E aí... tinha aqui no Brasil ainda, e eu cismei com essa marca. Então aí quando eu cismo com uma coisa, eu quero consumir absolutamente o mundo daquela coisa, né? E eu me interesso, eu pesquiso, e eu vejo, não sei o quê. Bom, aí tinha uma barra, que era uma barra tipo de óleo com umas castanhas, uns feijões. Bom, um dia eu tô lá no meu chuveiro e cresceu um pé de feijão no ralo. Porque aquilo juro por Deus, eu levei lá na Lush, virou um case de uma... Eles colocaram a historinha Não, você falou, eu pensei na hora, deles. João o pé de feijão, é tipo isso, esse é o João o pé de feijão da vida real. Falei, gente, porque começou a ficar entupido o meu ralo, eu falei, o que é isso? Pensei, sei lá, né, que fosse cabelo, alguma coisa. Era um pé de feijão que nasceu lá. Nossa, eu falei assim, gente, isso aí realmente são cosméticos naturais, né? Isso aí não mentiu na propaganda. Exatamente, esse não mentiu. Mas, Dani, fazendo até uma provocação assim sobre essa coisa do interesse especial e esse hiperfoco, como isso conversa com a ideia de coleção. Quando eu penso na ideia de coleção, eu vejo que é algo que você consegue guardar e organizar de maneira sistemática. Tá? Mas onde a maneira que você se relaciona com as coisas se difere de uma coleção tradicional? Eu acho que a coleção tradicional, como a gente entende hoje, ela passa por um lugar que o outro consegue entender aquilo facilmente como uma coleção. É algo que tem um valor social muito claro e é fácil de mostrar, entendeu? Tipo, muitas vezes passa pelo campo do material, né? É difícil você falar eu coleciono ideias. Mas se você pegar experiências, né, nesse sentido. O coleção de experiências, exato. Mas se você pegar e jogar a ideia de coleção para um campo mais subjetivo e amplo do comportamento estruturado e sistemático, a maneira como você se relaciona com as coisas é uma maneira, porque a coleção ela tem uma coisa talvez até de obsessão, né? Você ficar obcecado por aquilo a ponto de aquilo se conectar de maneira profunda com você e que você quer guardar aquilo, né? E quando eu vejo as suas coleções, que você estava falando, é que elas fogem do convencional, porque a gente entende que a coleção ela tem que ser meio que eterna e duradoura, né? A gente não pode abandonar uma coleção que a gente começou. É como se fosse, nossa, mas você tem tantas coleções, será que você realmente focou em alguma delas? E aí a gente passa num ponto também da coisa da neurodivergência, que muitas vezes pessoas neurotípicas têm dificuldade de entender a nossa velocidade de raciocínio e assimilação. Uhum. Então, as pessoas não conseguem entender. E a nossa mudança de interesse também que pode... Isso, exato. E é muito interessante essa coisa das coleções, porque muitas coisas que eu colecionei na minha vida sempre passaram por esse lugar muito parecido com o seu, Dani. De, se interessar por algo maior e começar a se aprofundar naquilo, mas a diferença é que às vezes eu conseguia traduzir aquilo para algo material, né? Para algo que se expressa no mundo material que eu consiga guardar. Ainda assim, era engraçado porque se eu me relacionava com uma pessoa que colecionava aquilo também, aquela pessoa era mais especialista,
a conversa era ótima, sabe? E aquela pessoa não conhecia mais nada sobre mim. Mas a partir do momento que aquela pessoa que eu já tinha uma relação, começava a entrar num filtro de um quê de tipo... nossa, mas você coleciona um pouco de tudo, né? O que você não faz, Id? Me conta aí, o que você não coleciona? Você coleciona selo, você coleciona concha, você coleciona isso e aquilo. E aí, de certa maneira, eu comecei, na minha vida, a ter um pouco, não de vergonha, mas, tipo, preguiça de mostrar minhas coleções, porque as pessoas iam simplesmente falar, nossa, esse cara faz isso e aquilo, tem uma coleção de selo também, né? E tem uma coleção de não sei o quê. Sei lá, Fê, você tem essa coisa da questão de colecionar e coisa do julgamento e por aí vai? Um excesso de coleções. Um excesso de coleções. Na verdade, eu tava pensando nas coisas do passado, de hoje, e aí simbolismos de coisas diferentes, do que as pessoas às vezes interpretam que é parte da coleção e outra não. Então, por exemplo, eu lembrando das coisas de infância. Então, eu fazia muito esporte, eu tinha coleção de medalha. Aquilo era muito importante pra mim, assim. Hoje, mesmo que eu tenha algumas medalhas, elas têm um simbolismo muito menor do que tinham naquela época, assim. Então, acho que aquela coleção de medalha, ela não era um peso de coleção, era tipo uma coisa, tipo, ela me definia até aqueles itens. Mais que outras coleções minhas, assim. Mas, no menor, eu tive uma coleção de lata. Eu viajava, eu me lembro que eu pegava um monte de lata. Eu nem bebia, né? Tipo, não era nem isso, eu só ia e voltava com uma lata. Aí um dia minha mãe... Você tinha lata de Guaraná Jesus? Era... provavelmente não, tinha. Né? Era mais cerveja. Hoje eu tenho mais coleção de lata de Coca-Cola por causa mais do quesito marketing da estratégia. Eu acho mais interessante. Mas um dia eu cheguei em casa e minha mãe tinha jogado fora todas as Coca-Colas dizendo que estava enferrujada. Então, tipo assim, ela matou. Ela não conseguia perceber o mesmo simbolismo que eu tinha com aquilo. E aí a coisa engraçada, por exemplo, eu tenho coleção de bonecos de He-Man, porque, tipo, mas quando você fala boneco de He-Man, aí, tipo assim, as pessoas viajavam e me trouxeram o He-Man novo. Eu falei, cara, isso é tipo blasfêmia, sabe? Não, ele não pode entrar na coleção, é só o He-Man. Porque, tipo assim, tem alguma coisa do simbolismo do He-Man da infância, e o novo He-Man, assim, ele é a mesma pessoa, mas ele não consegue fazer parte da coleção. Então essa coleção não é uma coleção que você consegue ser atualizada nesse quesito, ela é mais do efeito histórico da coisa. E a minha questão de vinil é a mesma coisa, só tem um vinil antigo, sabe? Se sair um vinil novo, pra mim não tem o mesmo simbolismo do que um vinil antigo, sabe? Eu prefiro no brechó pegar um vinil antigo do que uma reedição, um vinil novo. Né? Ela não é uma... Não é nem tipo, tem esse cantor novo que eu gosto, vou comprar o vinil. Não, o vinil pra mim, ele tem um simbolismo mais nostálgico. Uma coisa... E o novo não tem nesse. Então, tipo assim, tem muitas coisas de simbolismo. Revista da Turma da Mônica, tipo, remete à infância. Verdade. E tudo mais. Mas, por exemplo, eu sou um colecionador um pouco diferente. Por exemplo, eu tenho meus bonecos aqui e tudo, mas quando vem amigos da minha filha, de 4 anos, eu faço questão que eles brinquem com ele. Eu gosto de ver as crianças brincando, mesmo destruindo, jogando tudo. Eu não tenho aquele apego de proteção que eu acho que as pessoas têm. Eu tenho um apego à nostalgia da brincadeira daquilo, sabe? Porque, tipo assim, ver minha filha brincando com o He-Man me afeta muito positivamente. Outras pessoas podiam falar, caraca, esse He-Man vale R$300, a sua filha tá jogando ele pra cima, você é louco. Mas eu não tô pelo dinheiro nesse caso, sabe? Então, algumas coisas tem motivos e simbolismos diferentes, assim, entre pessoas. Acho que é a parte legal de coleção, que eu acho que ela é quase um relacionamento pessoal entre você e aquela. Então, quando as pessoas têm em casa, eu quero que as pessoas peguem o vinil e vejam. Mas as pessoas gostam de vinil, mas elas não têm paciência, sabe? Aí eu vejo, cara, o peso que aquilo tem pra mim é muito diferente do que para as outras pessoas. Uhum. Então, e aí os símbolos, se você chegar em casa e aí ver alguma coisa, caramba, você tem coleção disso? Eu falo, putz, eu nem via como coleção. E aí eu vejo que existe totalmente diferente. Até a minha esposa é muito diferente em relação a essas coleções do que eu. Ela não é uma, por exemplo, quando a gente começou no relacionamento, eu gostava de dar vários presentes. Ela falou, Felipe, eu prefiro que em vez de você me dar vários pequenos presentes, junta e me dá um bom, sabe? Tipo assim, ela é zero colecionadora. E tipo assim, eu entendo ela, faz todo sentido, assim, que pra mim são ações diferentes, são coisas diferentes de... Sim. Posso fazer um adendo? Eu tive um insight, Ale, até depois passar a bola pra você, mas sobre colecionismo, né? Acho que um filme que representa muito a ideia de colecionismo, como o senso comum entende,
seria o Virgem de 40 anos. Não sei quem já viu esse filme. Nossa, eu vi, mas já esqueci completamente. Pô, vocês têm que ver. É muito engraçado com o Steve Carell, mas o ponto é que ele é um cara que ele tem 40 anos e é virgem, e ele é um grande colecionador de bonecos, né? E como, tipo, esse lugar do colecionar, na visão típica, não passa por um lugar da inocência, bobo, né? E por aí vai. Acho que é o único tipo de coleção. É tipo virgem, né? Você coleciona bonecos, você é virgem, automaticamente. Mas se você coleciona faca, você é o Rambo, entendeu? Sim. Enfim. Boa questão. Não, o Fê falou uma coisa interessante, que ele não via algumas coisas que outras pessoas olharam e falaram, nossa, você coleciona isso como coleção. E é interessante também, Fê, porque eu comecei a me apropriar dessas coisas que eu tô chamando de coleção agora, nesses últimos tempos que eu tive que organizar tudo, e aí eu agrupei essas coisas e falei, gente, isso aqui é uma coleção mesmo. Porque acho que eu chamava de coleção a coleção de selos, porque já era assim, a coleção de moeda e tal. Mas outras coisas, assim, fósseis, pedras, folhas, plantas, tudo mais. Fósseis? Eu tenho coleção de fóssil desde a infância. Sério? Que da hora, Lê. Sim, eu tenho 25 coleções. E aí, pensando nessa questão dos interesses especiais, como eles mudam na vida, eu tava olhando aqui, eu tava pensando, a minha biblioteca, acho que ela é um grande testemunho disso. E uma boa parte da minha biblioteca é uma biblioteca de botânica, que foi uma coisa que eu sempre gostei muito durante a minha vida. E acho que, assim, a minha coleção de folhas e coisas da floresta que eu recolho tem a ver com isso. Os fósseis também, de um certo modo, tem a ver com isso. E o meu jardim, né? Eu acho que eu parei de contar depois que eu plantei mais de 2.000 árvores. Mas, assim, dessas 2.000, eu devo ter umas 600 espécies diferentes. Eu não estou contando os arbustos e as plantas de pequeno porte e as orquídeas, que eu acho que eu devo ter mais de 500 também. Então... O quê? Eu não vou mais no Ceasa, eu vou na sua casa pegar a muda. tá espalhada na floresta. Vai ter que caçar. Mas tudo bem. Então, acho que essa é uma evolução bastante interessante também, que aí, obviamente, vai mudando com a idade, com a minha capacidade de comprar as coisas, com o meu interesse de ir buscando coisas mais raras ou menos raras e coisas nesse sentido. Mas eu nunca me intitulei, eu sou um colecionador de plantas e eu vou ficar caçando coisas assim. Eu vou, essa é uma coisa mais solta mesmo. Eu vou viajar, de repente eu tô num lugar e falo, putz, isso aqui vai ser super legal, deixa eu ir. Mas eu costumo, quando eu vou passear de carro, assim, em cidades diferentes, eu entro nas floriculturas, nas lojas de planta do local, no Cerrado, no Sul. Sempre que eu faço, eu aproveito isso, assim. Então acho que esse interesse especial sobre botânica, acho que me acompanha a vida toda. E depois, a minha biblioteca também, assim, teve a fase do Saramago, eu só lia Saramago, eu não conseguia ler outro autor. Então tem todos os livros do Saramago que eu li. Aí depois da faculdade eu comecei a ler filosofia alemã e fenomenologia, existencialismo. Eu não conseguia abrir outro livro que não fosse disso. Então, assim, tem, sei lá, uma sequência dessa época dos anos 2000, assim. Então tem essas coisas também, dessas fases em que tem esse interesse. E é muito curioso porque, de repente, eu acho que eu nunca mais vou parar de fazer aquilo na minha vida. E tem uma hora que a vida dá uma guinada e eu vou pra outro lugar, assim. Então, é bem curioso. E tem as poucas coleções que eu acabei me desprendendo delas, assim, né? A minha coleção de embalagem de chiclete, que eu deixei de valorizar e joguei fora. Mas eu tenho a minha coleção hoje de entradas de ingressos de shows de música. E é muito engraçado encontrar ingresso de show do Caetano Veloso por R$20, em Mato Grosso R$17 no Sesc. É curioso ver essas informações depois de um tempo, assim. Mas tenho, sei lá, coleção de crachá, desde a época que eu sou estudante até pós-graduação. Coleção dos carrinhos que eu era criança. Sei lá, tem um monte de coisa assim. Mas eu acho que quando eu vejo essa questão de como a gente evolui nos nossos interesses especiais, eu vejo essa evolução como uma espécie de espiral mesmo. E que aí a gente vai voltando de novo para aquele mesmo interesse depois de muito tempo e recuperando aquilo ou não e tal. Acho que é esse lugar. Mas também, agora, acho que pensando nisso, eu queria chamar o Fê aqui para falar pra gente, Fê, por que você acha que a gente coleciona coisas, assim? O que você acha que nos move, no fundo, assim, para esse interesse? Eu tava pensando assim, tipo, o ponto é que tem vários simbolismos diferentes de cada um aqui, com várias coisas, assim. E até coisas que são coleções, a gente não interpreta como coleção, entre outras coisas. Pra mim, eu tenho uma coisa com coisa antiga, que é como se eu sentisse uma energia específica daquele item, sabe? O fato dele ser velho é como se ele já tivesse vivido. Eu nem acredito que energia é tipo uma coisa mórfica que tipo anda, sabe? Tipo, e bem de perto. Mas alguma coisa ali, tipo a história daquilo ali, tem um efeito direto comigo.
E outras coisas que são, por exemplo, camisas do Flamengo. Eu tenho várias camisas do Flamengo. Mas, tipo assim, eu não considero uma coleção de camisas do Flamengo. Cada vez eu uso uma pra jogar bola. Tipo, eu não interpreto como uma coleção, mas é uma coisa, é a típica coisa que alguém chamaria de coleção, sabe? Enquanto eu tenho uma camisa do Flamengo assinada por todos os jogadores. Essa tá na parede, aí pode ser uma outra coisa. Então, tipo assim, eu acho que cada um tem um vínculo específico com aquilo. E aí é interessante saber por que vai. Então, tipo assim, por que todo mundo gosta de colecionar? Já passou na fase de colecionar selo, moeda, latinha, né? Tipo, por que a maioria das pessoas teve o intuito? Ou, por exemplo, figurinha. Tipo assim, as pessoas tinham aquele negócio de colecionar que dura aquela fase. E eu sou uma pessoa que gosta de colecionar muito. Eu acho o álbum de figurinha um porre. Eu não gosto nem do ato de colar a figurinha. Acho caro e chato. E a minha mulher fala assim, não, Felipe, você... E todo mundo olha pra mim, essa coisa engraçada de coleção, todo mundo olha pra mim e fala, Felipe, traz suas figurinhas. Eu falo, não gosto de colecionar figurinha. A pessoa me olha e como, não, você é a pessoa mais cara de pessoa que colecionaria figurinha do mundo. Sabe? Eu falei, não, minha esposa coleciona, eu compro pra ela, se quiser. Mas assim, é engraçado, porque algumas coisas, assim, até no seu simbolismo, remetem àquilo. No meu caso, as coisas que eu tenho mais afeito, que tenho mais esse link de coleção, são os efeitos nostálgicos de algumas coisas. Então, que vêm do passado. Muitas coisas muito antigas, assim, que tem um link direto comigo. Ou coisas que eu gosto, de lata de Coca-Cola. Eu realmente acho legal a história de marketing com Coca-Cola. A questão do branding. Aí sempre tem alguma coisa diferente, eu trago, mas é raramente coisa nova. E uma coisa que eu estava refletindo enquanto a gente estava falando é, tipo assim, a gente está vivendo uma sociedade cada vez mais que o concreto perde valor. Então, tipo assim, hoje em dia não precisa mais colecionar VHS, vinil, fica tudo digital, né? E aí eu fico pensando o quanto que a minha filha, se ela vai ter coleções, se ela vai ter esses objetos concretos no futuro, ou esses desejos que a gente viveu num ambiente onde tudo era muito concreto, objeto e tudo mais. Com isso cada vez diminuindo, tipo, onde tá... Tipo assim, a minha filha não vai poder fazer coleção de dinheiro, porque ela nunca vai ter acesso a dinheiro físico, sabe? E outras milhões de coisas, ela nunca nem vai ter acesso a esse tipo de coisa. Mas, cara... posso fazer uma adendo? Nós vamos terminar uma frasezinha. Sim. E, fora o ID aqui, eu e a Ledane, a gente é a geração que chama de Geriatric Millennium da vida, que a gente teve uma parte grande da nossa vida analógica. Né? Então a gente teve uma parte muito analógica, até os 13, 14, no meu caso 13, 14 anos, e depois uma parte muito digital. A gente viveu esses dois mundos. As novas gerações não viveram essa versão. Mas eu peguei mais internet de escada, hein? Eu peguei internet de escada. Mas então, internet de escada já mostra que você já entrou no digital. O fato de você usar o termo peguei internet já errou. Já mostra a sua juventude. Telefone de disco, né? Telefone de disco. Uma coisa interessante sobre o que você trouxe, Fê, da questão da coleção e sua filha colecionar, trazer um pouco de um livro que eu gosto muito, que é o Sapiens. E nesse livro ele fala uma coisa que a principal característica que difere o Homo sapiens da espécie anterior é a capacidade de acreditar em coisas que não existem. Isso nos possibilita se relacionar em grupos maiores. Então a coleção, na verdade, é só uma ideia que a gente escolhe acreditar. E talvez seja difícil entender o conceito de NFT, mas é isso, é uma ideia só que digital, entendeu? Você escolhe acreditar nela. E aí a coisa de se as pessoas no futuro vão colecionar ou não, e eu comecei a refletir do porquê eu coleciono, ou colecionava, enfim. Acho que tem muito a ver com querer se sentir parte de algo. Eu comecei a refletir sobre algumas coleções da minha vida, conforme elas foram sendo mais escolhas, tipo, mais pensadas. Acho que a coleção de Pokémon da Caçulinha não vale. Mas bem que vale também. Por quê? Eu escolhia colecionar coisas que eu me identificava muito com aquilo. Então, eu amava Pokémon. Eu amava o desenho Pokémon. Eu queria ser o Ash. Então, por isso que eu colecionava Pokémon, né? Em algum momento, eu achei que selo era algo legal. Que era sobre o passado, sobre os países. Então, eu quis colecionar aquilo. Então, pra mim, o colecionar algo era uma maneira de, tipo, fagocitar aquilo e fazer virar uma parte material de mim. Literalmente, tipo, uma bagagem que eu carrego. E essa coisa de bagagem era o que eu ia trazer a respeito da gente ter uma memória afetiva com determinadas coisas que a gente passa a colecionar.
Eu acho que tem esse aspecto muito dentro da nossa neurodivergência de querer ordenar coisas. Então, na medida que você tem uma quantidade de coisas que se relacionam entre si, você passa a ordenar aquilo de uma forma que você pode chamar de coleção. E tem uma questão do afeto, que é isso, da gente, que eu acho que com o tempo, né, com essa mudança mesmo da questão do digital e tudo mais, as pessoas deixaram de se apegar a coisas tão materiais. Né? A gente colecionava para pertencer, é verdade, porque tinha uma questão de todo mundo está colecionando isso, também coleciono. Tinham seus interesses especiais, mas daí eu acho que a gente pode tirar a questão, por exemplo, selo. Gente, selo não sei se é um interesse especial de muita gente, mas todo mundo quase colecionou porque fez sentido, exato, as pessoas trocavam e tal, como muitas figurinhas e até os bingolões que eu falei e tudo mais. Bingolão só eu que lembro, gente. Por favor, se algum ouvinte lembrar de bingolão, tiver alguém que tenha uma foto, por favor, mande pra gente. Eu já tô aqui no Google pesquisando sobre bingolão. Não, e fora que pode ser que a gente... Desculpa que não chama bingolão, porque bingolão é o que eu chamo na minha cabeça, assim, é o nome que eu tenho. Sei lá, vai ver que chama outra coisa. Então é isso, haja muita forma da gente ordenar os nossos interesses, né? E hoje a gente acha que com a maturidade a gente vai ordenando de outra forma, vai dando outras vazões, né? Ou vai se livrando no sentido de extravasando esses interesses de forma que não precisa ser uma coisa material. Então, não sei, eu vejo muito isso. E essas passagens, né, eu vejo isso e um amadurecimento de que a gente, eu pelo menos, tenho esses impactos, esses ímpetos de interesse especial. Aí parece que eu caio assim num raciocínio lógico em algum momento de que eu tô pirando naquela coisa e falar, então, gente, não dá mais pra isso, vamos deixar de lado e chamar outra coisa. Mas eu não sei, deve ter alguma explicação, né, Ale, psiquiátrica, neurológica para isso. Para a gente terminar aqui com a diferença entre acumuladores e colecionadores e de uma forma positiva. Não, os acumuladores, se a gente está pensando aqui numa dinâmica mais ligada a um toque, por exemplo... tem a ver com aquela coisa do tipo, estou guardando isso porque vai ter alguma utilidade no futuro, ou eu vou precisar desse recorte de jornal para não sei o que, a pessoa vai acumulando aquelas pilhas, vai se privando de liberdade de espaço na própria casa para acumular coisas. Tem uma fronteira tênue aí, né? Mas eu tô pensando na questão das coleções como também um pouco ouvindo a sua fala, ouvindo a fala do Ide, do Fê e tal. Parece que tem uma espécie de uma extensão de nós nesse lugar, assim, das coleções, né? Porque acho que lembrar do afeto que a gente viveu ali é lembrar daquela experiência do encontro com aquele objeto e que a gente lembra do prazer que a gente experimentou ali, daquela fascinação diante daquela coisa. E guardar aquela coisa é um pouco recuperar esse lugar do passado, nesse sentido, que acho que a gente pode chamar de nostalgia, mas eu acho que é pra levar numa coisa, eu prefiro entender como uma extensão de mim mesmo, assim. E é curioso pensar que eu não sou esses objetos, mas o meu encontro com esses objetos me fizeram experimentar coisas que eu preferi guardar pra me lembrar deles. Assim, cara, né? Me define muito, assim, eu mostrar minha coleção de selo pra alguém, por mais seja algo que eu não colecione mais, eu não sei porquê, diz, tipo, muito sobre mim. Eu tava revendo a minha coleção de selos, por exemplo, a ordenação que eu fiz na época, de menino de 8 anos, eu não conhecia toda a geopolítica, as diferenças dos países nos continentes, então eu fui fazendo a minha organização. E eu acho super legal, não vou desfazer aquela organização pra colocar numa coisa tipo, selos da Europa, selos da América. Eu sei a lógica que eu usei ali, é super divertido de encontrar aquilo lá e falar, nossa, eu estou me reavendo com a criança que eu fui. E aí eu lembro do raciocínio que eu tive na época de escolher por que eu coloquei aqueles selos naquela ordem na coleção e não em outro. Assim, nesse nível de recuperação de informação. Foi muito interessante, Ale, porque eu fiquei pensando o que diferença nessa coisa de colecionismo na neurodivergência. E eu acho que talvez seja esse registro muito claro dos processos. Tipo, se eu parar pra pensar um pouquinho sobre minhas coleções, eu consigo justificar todas. Eu lembro todas exatamente. A gente tem hipermnese, a gente vai lembrar o momento que foi que a gente decidiu guardar aquela pedrinha, não sei o que, exatamente. Tipo, se eu falo com amigos meus colecionáveis, não, eu colecionei, foi tipo a moda da época, não sei o que. Mas pra mim, as minhas coleções, muitas delas, a grande maioria, e acho que isso que é um fator de talvez identificação entre todos nós,
é que a gente tem um registro muito longo e muito profundo sobre elas. Exato. E eu fiquei pensando também numa outra coisa quando você estava falando, e de um certo modo, se é algo que a gente também pode colecionar da ordem imaterial, eu fiquei pensando se os nossos pensamentos, de um certo modo, não estão guardados nas nossas cabeças como coleções, assim. Aí fiquei pensando, falei, como é que eu acesso os meus pensamentos aqui e tal? Eu fiquei tentando pensar nisso, assim. Eu tendo muito a espacializar quando eu falo, e a enxergar, entre aspas, vamos dizer assim, as minhas ideias na minha frente. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, será que eu não coleciono, no fim das contas, pensamentos? Tô me perguntando isso agora, assim, ou conceitos, ou coisas nesse sentido, assim. Será que eu vago pelas minhas ideias, pelos meus pensamentos como territórios, e esses territórios estão organizados na minha cabeça em coleções de ideias? Não sei, vou ficar pode, inclusive, pensando até nisso. ser um tema como, tipo, já puxando aqui no final e dando boa noite, que eu não vou falar mais depois, mas pode ser tipo um tema puxando pra coisa de um desenvolvimento do masking, né? Do tipo assim, a maneira da gente colecionar pensamentos e ideias, como está atrelado a como a gente aprendeu a responder rápido ao repertoriar, né? Que a gente pode repertoriar gestual do nosso rosto. A gente sabe exatamente mover os músculos como deve. Exato. Como é que a gente repertoriou isso e colecionou isso? Não, maravilha, exatamente. Como se fossem filmes que fossem acontecer, sabe? Eu já tenho, tipo, modus operandi pra que as pessoas não são muito assim. Sim. Como tem a questão, por exemplo, da gente usar frases de filmes pra se comunicar. Isso é inclusive tá em entrevista diagnóstica, assim. Você costuma usar frases de filme para falar coisas quando você era criança e tal? Muito. Exatamente. Então a gente coleciona, inclusive, essas frases na cabeça, né? Então é interessante pensar que essa dinâmica, para além de um fetiche do tipo, gosta de coleção, ela diz de algo maior do que a gente. A coleção é o rastro dessa outra coisa maior, que é essa nossa tendência por gostar de padrões, por gostar de formas, por gostar de repertório, por gostar de ordenar coisas. E as coleções são só a manifestação material disso, mas isso é a nossa tendência existencial, vamos falar assim, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos dar um abraço aqui pra todo mundo que tá nos ouvindo. Beijo grande aí, pessoal. Muito bom, gente. Contem suas coleções, hein? Que a gente quer saber. E eu também quero vender. E o Id quer vender a coleção de selo. Galera, eu tenho selo do Sri Lanka, eu tenho uma coleção completa da Mongólia, eu tenho uma coleção da Mongólia que é tipo todas as jogadas de xadrez dos maiores mestres de xadrez. E aí a coleção é tipo, cada selo é um selo grande assim com a jogada de xadrez de cada mestre. Nossa! Caraca, isso vale milhões. Não, isso aí para, Id. Eu acho que aí a gente tem vamos fazer um outro episódio só pra falar dessa jogada de xadrez. Um beijão, pessoal. Um beijo, gente. Tchau, tchau.